A graça e a paz de Jesus, igreja. Muito bom ter todos vocês aqui conosco hoje, o domingo, o dia do Senhor, que nós nos reunimos para adorar esse Deus que é santo, que é bom em tudo que Ele faz. Gostaria de convidar a igreja a abrir a palavra de Deus comigo no livro de Êxodo, no capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. Diferente do que nós temos feito, nós temos caminhado no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, e nós temos olhado e aprendido com o Senhor Jesus Cristo sobre a vida de Jesus, o ministério de Jesus, mas hoje, especialmente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre um outro assunto. Assunto esse que tem sido muito pertinente, muito falado no meio da nossa comunidade. Eu gostaria de falar hoje de imigrantes. Mas eu gostaria de falar de imigrantes à luz da palavra de Deus, que é para onde nós sempre devemos olhar, independente da área da nossa vida, porque o que governa a nossa vida é esse livro. Então eu gostaria de olhar e meditar um pouquinho com vocês sobre imigrantes hoje. Eu creio que todos acharam. Êxodo 14, nós lemos do versículo 10 em diante. E diz assim a palavra de Deus. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes sermos escravos dos egípcios, do que morrermos no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Palavra de Deus. Nesse pequeno trecho aqui, eu gostaria de tirar algumas lições, não apenas desse, mas nós vamos ler um outro texto de Gênesis capítulo 50, versículo 20. Mas desses dois textos que nós leremos hoje, eu quero tirar duas lições para a sua e para a minha vida. A primeira delas é que Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da minha vida, Deus está sentado no trono e Ele reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. É isso que esse texto nos ensina. Agora a segunda coisa que nós aprendemos aqui, é que Deus está conosco e cuida de nós. E Deus está conosco e cuida de nós, independente de onde nós estivermos. O Senhor está conosco. Então é sobre essas duas coisas que eu gostaria de meditar aqui com vocês hoje. Então, se você estiver com o seu texto ainda aí aberto, Êxodo 14, disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto. O que você fez conosco, nos tirando de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Preferimos ser escravos dos egípcios a morrer no deserto. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse texto é que as dificuldades nos fazem perder Deus de vista e esquecer o que Ele já fez por nós. Toda vez que nós passamos por dificuldades, toda vez que nós passamos por sofrimentos, todas as vezes que nós passamos por situações que nós não esperávamos, essas situações, essas dificuldades, esses sofrimentos, eles têm a tendência de nos fazer esquecer de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Como que isso aqui é relatado nesse texto? Se você conhece a saída do povo do Egito, se você conhece o Êxodo com Moisés, você sabe muito bem de tudo aquilo que Deus havia feito por Israel, para que eles fossem libertos de tudo aquilo. Lembre que Deus então chama Moisés na sarça ardente, no capítulo 3, e ele fala: Moisés,
eu vi, eu escutei e eu desci, eu vim ao encontro do meu povo para libertá-los. Deus não é um Deus que está assentado no céu, que não presta atenção no que está acontecendo na sua e na minha vida. Ele não é um Deus que está no céu apático às nossas lutas, às nossas dificuldades e aos nossos sofrimentos. Deus é esse Deus que está no céu, que escuta, que vê e que vem ao encontro. Eu vim ao encontro do meu povo para libertar o meu povo. Então, Moisés, é você que vai. E apesar de muita relutância, Moisés ele tem que ir, porque se o Senhor mandou, tem dois jeitos. Tem o jeito fácil e o jeito fácil, porque para Deus todos os jeitos são fáceis. Então Moisés vai, e Deus usa Moisés poderosamente, com braço estendido e mão poderosa para fazer milagres. E de lá ele tira o povo, ele faz todos aqueles milagres no Egito, ele humilha os deuses do Egito, ele destrói o orgulho de Faraó, e ele tira o povo de lá. E tudo aquilo que ele vai fazendo, ele vai mostrando, eu sou o Senhor, o Deus de toda a terra. E nada foge do meu controle, nenhum Deus está acima de mim. Nem os poderosos deuses do Egito que diante do Senhor nada são. E Deus então vai mostrando e fazendo todas essas coisas, milagres maravilhosos para tirar eles de lá. Mas diante da dificuldade, eles esquecem completamente quem é o Senhor. Irmãos, nós não estamos falando de um povo que viu milagres acontecer em séculos e séculos passados, que ouviu falar daquilo que o Senhor fez. Eles viram Deus fazer os milagres, eles experimentaram da provisão do Senhor, eles viram o Senhor ir à sua frente com uma coluna de nuvem, para refrescá-los, para guardá-los, para que eles não morressem no meio daquele calor insuportável do deserto. Eles viram o Senhor à noite indo à sua frente com uma coluna de fogo, que os iluminava, que os aquecia, que mostrava o caminho. Deus é esse Deus constante na vida dele, em tudo que eles fazem o Senhor está com ele. Ele dá o maná, ele provê no meio do deserto, ele tira o seu povo de lá com riqueza. Ele faz todas essas coisas. E uma coisa para mim que chama a minha atenção nesse texto aqui, é que apesar de tudo isso que Deus fez por eles, na primeira dificuldade, na primeira circunstância que eles passam, no primeiro beco sem saída que eles encontram, e lembre-se que é o Senhor que os levou para lá. Moisés estava só apenas obedecendo a palavra de Deus. Vocês vão andar nessa rota, é o Senhor quem está guiando eles. Eu não vou fazer eles direto para lá, porque eles vão enfrentar a guerra, e eles vão ficar apavorados. Então ele vai mostrando para Moisés e guiando Moisés, você vai nesse caminho aqui. E eles chegam então num beco sem saída, porque na sua frente tem o mar. E eles olham para o mar e falam, e agora? Mas então eles veem, versículo 10, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram eles marchando contra eles, e eles ficam desesperados. E qual que é a resposta deles, no meio de tudo isso? Foi por falta de túmulos que você nos trouxe para cá? A gente não tinha te falado lá no deserto, lá no Egito, deixa a gente aqui, a gente está feliz aqui, a gente vai ser escravo aqui. A gente falou, não mexe com a gente, deixa a gente quieto. Foi por falta de túmulos que você trouxe a gente para morrer aqui. E o que me choca aqui, e o que deveria nos chocar a todos aqui, é que apesar de Deus fazer tudo o que Ele fez, apesar de Deus mostrar e comprovar, eu estou com vocês, eu amo vocês, eu vou guiar vocês, apesar de quem vocês são, eu vou estar com vocês, eu vou prover, eu vou cuidar. Apesar de tudo que Deus havia feito, de todos os milagres, de ter destruído a nação para tirá-los de lá, no primeiro momento de dúvida, no primeiro momento de luta, no primeiro beco sem saída, eles esquecem completamente tudo o que Deus havia feito. Completamente. Foi por falta de túmulos
Irmãos, Deus não aparece nem na equação deles aqui. Eu até entenderia se eles chegassem e falassem: ô Moisés, depois de tudo que Deus fez, é lógico que Ele tem um plano para esse momento. Deus já nos trouxe até aqui, Ele já fez esses grandes milagres para que nós estivéssemos aqui. Então, logicamente, Ele vai fazer alguma coisa por nós. O que Ele vai fazer por nós, Moisés? Eles podiam se questionar o que seria feito, mas não é isso que acontece aqui. Eles esquecem completamente de tudo que Deus havia feito. E aqui, qualquer semelhança não é mera coincidência. Essa é a minha vida, essa é a sua vida. Nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades, e nos dá um branco na nossa cabeça de olhar para as circunstâncias, e então nós começamos a avaliar as nossas vidas, e nós nos esquecemos de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Essa não é uma coisa só para os israelitas, isso é sua história, essa é a minha história. Nós passamos por dificuldades, por momentos de sofrimento, e nós esquecemos do Senhor. E via de regra, nós vamos à presença do Senhor reclamando com Ele. Deus, eu não te falei para me deixar quieto. Deus, eu não te falei para não fazer nada disso. Deus, eu não te falei que eu não queria isso. Não falei? Nós nos esquecemos daquilo que Deus já fez. Mas é interessante uma outra coisa, uma segunda coisa aqui, é que nós precisamos aprender a parar de olhar para homens e não tirar os nossos olhos da nuvem, não tirar os nossos olhos do Senhor. Por quê? Porque eles esquecem tudo que Deus fez por eles, eles esquecem quem é Deus, eles estão mais preocupados com o que um homem podia fazer com eles, do que com um Deus que já havia feito grandes coisas por eles. De novo, qualquer coincidência, qualquer semelhança não é mera coincidência. Nós esquecemos de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, de toda a nossa história e trajetória que o Senhor já nos guiou nessa nação, de todos os milagres que Deus fez para trazer você e colocar você sentado nesse lugar. Nós temos mais medo daquilo que um homem pode fazer conosco do que tudo aquilo que Deus já fez por nós. Está entendendo o nosso problema? Aquilo que um homem pode fazer conosco, ele não fez nada. E ele só pode fazer se Deus permitir que ele faça. Nós esquecemos o que o Deus Todo-Poderoso já fez, o que Ele já provou, e Ele já provou tudo isso em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas você olha para a sua história, você olha para o seu passado, meu irmão, para agora e pensa uma coisa, olha para a sua história, e tudo aquilo que Deus já fez por você. Você vai ver milagres após milagres, após milagres, após milagres, e aí você enfrenta uma situação, um beco sem saída. E você está desesperado. Por que nós estamos desesperados? Porque nós tiramos o olho da nuvem. Porque nós tiramos o olho daquele que realmente reina, aquele que realmente é o soberano. Os homens só podem fazer conosco aquilo que Deus permitir que eles façam. Nós esquecemos, meus irmãos, que a palavra de Deus diz que é o Senhor quem institui reis e quem os tira de lá. Ninguém sobe ao trono se Deus não permitir. Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e não há outro. Ele não tem rival, Ele não tem ninguém que seja maior do que Ele. Quão grande é o nosso Deus. E para mostrar essa dinâmica de que os homens só podem fazer conosco aquilo que Deus permitir, eu gostaria de ler para vocês Gênesis capítulo 50, versículo 20, que é a história de José. E esse capítulo, esse versículo aqui, é o final de todo o livro de Gênesis, e é a conclusão da história da família de Jacó. E é a visão que José tem de toda a sua história. E o que diz o texto? O texto nos diz: vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conservasse a vida de muita gente.
Essa é a leitura de José da sua vida. José ele não acredita em sorte, em azar, ele não acredita em acaso, ele não acredita no que os homens podem fazer com ele. Ele acredita num Deus soberano, que está acima da injustiça, que está acima da trama, que está acima do pecado, que está acima de qualquer coisa que qualquer um possa fazer com ele. Esse é José. E ele olha para trás, e ele vê tudo o que ele passou. E a leitura final da vida dele é essa aqui: vocês tramaram o mal contra mim, mas Deus usou esse mal para o bem. E essa é a história de José. E qual o mal? Do que ele está falando? Talvez você não conheça a vida de José. E deixa eu te recapitular a vida de José. José é um dos filhos de Jacó. Ele é o filho preferido de Jacó. É aquele que tem a túnica longa, ou em algumas traduções, a túnica colorida. A túnica que demonstrava o amor e a preferência do pai. José é o sonhador que tem sonhos de que os seus irmãos, até mesmo seu pai, a sua mãe, vão se prostrar diante dele. E todos esses sonhos e todas essas coisas, essas preferências, essa túnica vão causar muito problema para ele. Porque um dia Jacó manda para ele: vai lá ver como estão os seus irmãos, como eles estão cuidando das ovelhas. Então ele vai. De longe seus irmãos o veem e pensam o quê? Vamos pegar e vamos matar ele. E vamos ver onde vai dar esses sonhos dele. Com os irmãos assim, gente, quem que precisa de inimigo? Então é isso mesmo que eles pegam e prendem ele, jogam ele dentro de um poço. E enquanto ele desesperado grita e clama por misericórdia, os seus irmãos sentam para comer. Esses homens não têm temor nenhum de nada. Isso é mente de psicopata, que está prestes a matar alguém, mas senta para comer. Esses são os irmãos de José. Mas Judá, então, tem a brilhante ideia: o que a gente vai ganhar com a morte dele? Vamos vender ele. A gente ainda faz um dinheiro. Então eles o vendem como escravo a uma caravana de ismaelitas, que o leva para o Egito, e no Egito eles o vendem de novo. Agora ele é escravo de Potifar. Mas o texto vai nos dizer que o Senhor estava com ele. E porque o Senhor estava com ele, ele era próspero em tudo que ele fazia. E Deus prospera o seu trabalho, e ele vira então o chefe da casa de Potifar, porque Potifar entende: a mão do Senhor está sobre esse homem. E ele coloca ele encarregado de tudo. A mulher de Potifar, sendo uma depravada, promíscua, ela tenta deitar com José. E José diz: como eu poderia fazer tal coisa com o meu Deus? Cometer tal pecado contra o meu Deus? Então, ele, por causa de uma túnica de novo, arruma problema com a cabeça dele. Porque ele foge, mas a túnica fica para trás. E essa túnica é usada para acusá-lo injustamente. E ele vai preso injustamente. Mas ele chega no calabouço. E no calabouço, a Bíblia diz: mas o Senhor estava com ele. E no calabouço, porque o Senhor estava com ele, ele se torna o chefe de tudo, mesmo sendo um preso. E de lá, você conhece o resto da história. Ele sai para ser o segundo homem mais poderoso da terra. E ao final da vida dele, ele faz essa leitura, que nós acabamos de ler no versículo 20 do capítulo 50. José, então, ele experimenta o cuidado, o amor, a provisão de Deus, durante todos aqueles anos de injustiça. São 13 anos sofrendo injustiça, maldade, sendo escravo, preso, sofrendo na mão da injustiça e do pecado e da trama dos homens. Mas o Senhor estava com ele e cuidava dele por onde ele fosse. Isso ensina para mim e para você, meu irmão, minha irmã, uma grande lição: não importa onde você esteja, o Senhor está com você. O Senhor te guarda, o Senhor te guia. Não importa o que tramaram contra você, não importa a injustiça que fizeram com você, não importa se você for preso de maneira injusta, o Senhor está com você.
Porque os homens só podem fazer com você aquilo que Deus permitir que eles façam. E no final de tudo isso, isso vai trazer grande glória para o nome de Deus. E no final de tudo isso, Deus vai trabalhar no seu caráter. E no final de tudo isso, Deus vai te transformar à imagem de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, no final, não importa quem esteja na cadeira de presidente desse país ou de qualquer outro. Existe um Deus que está no trono do universo, que controla todas as coisas e nada foge do seu controle, inclusive o pecado, inclusive a maldade, inclusive a injustiça. Ele é o Senhor. Esse é o nosso Deus que cuida de nós. Então, no final só vai acontecer aquilo que Deus quer que aconteça conosco, para nos transformar à imagem de Jesus. É o que diz o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nada na criação, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que seja lá que aconteça conosco, meu irmão, minha irmã, a única coisa que pode fazer com você é te levar para mais perto de Deus. Meus irmãos, nós somos um povo que foi chamado para não temer nem a morte. Por que nós tememos a homens? Não temam, o Senhor Jesus nos advertiu, não temam o que os homens podem fazer com vocês. Porque o máximo que eles podem fazer é matar vocês e nos levar para Deus. Temam a Deus, que pode matar o corpo físico e mandar a alma para o inferno. Ele é o Todo-Poderoso, homens não são. Nós precisamos nos lembrar dessas coisas. Para concluir, eu gostaria de apresentar algumas aplicações com relação a essas coisas aqui. A primeira delas é que nós devemos parar de nos alimentar de fake news. Nós devemos parar de nos alimentar de fake news. Sabe por quê? Porque isso está matando você. Isso está te envenenando. Sabe qual que é o nosso problema? Nós gastamos mais tempo no nosso celular do que na palavra de Deus. E aí nós olhamos esse monte de gente postando um monte de coisa. Nós vamos entrando em desespero, nós vamos ficando desesperados ao ver o que está acontecendo. Nós estamos perdidos, é a conclusão que nós chegamos. Mas nós olhamos, e se você folhear a sua Bíblia um pouquinho para frente, nós chegamos no final da história. E no final da história, tem um Deus que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Tem um Deus que vai receber a alma dos santos que foram martirizados por causa da sua fé, mas que foram até o final fiéis a Ele. E a eles foi dado vestes brancas. E eles são um reino de sacerdotes que reinarão para sempre. Meu irmão, minha irmã, essa é a nossa história. O final já está decretado. Não tem mudança. Ele é o que governa a história, e a história tem um fim. A história não é cíclica como muitos pensam. A história caminha para uma conclusão. E a conclusão é essa: o rei está voltando. O rei está voltando. Então nós precisamos parar de nos alimentar com fake news e começar a nos alimentar com a palavra de Deus. Aí você vai vendo esse Deus. E se você está lendo a palavra de Deus todos os dias, se você está se alimentando da palavra de Deus todos os dias, se você está, como muitos estão, no livro de Levítico agora, você já passou por Gênesis, você já passou por Êxodo, e você já viu um Deus soberano, um Deus que controla todas as coisas, um Deus que nada foge do seu domínio, um Deus que faz a sua palavra, Ele faz aquilo que Ele prometeu fazer. É por isso que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. A segunda coisa que nós precisamos parar de fazer, nós precisamos parar de olhar para homens e colocar os nossos olhos na nuvem.
aquele que nos guia, aquele que é a nossa proteção, aquele que nos cobre durante o dia para nos guardar do calor, para nos refrescar, para nos dar refrigério nos momentos difíceis, aquele que durante as noites escuras da alma vai na nossa frente como um pilar de fogo para nos guiar pelo caminho, para nos aquecer, para nos guardar. Nós precisamos parar de olhar para homens e começar a olhar para Deus. Nós precisamos lembrar de tudo aquilo que Ele já fez por nós e parar de temer aquilo que eles podem fazer conosco. Esse é o nosso chamado. A terceira coisa é que nós precisamos aprender a confiar no Senhor e não a tentar resolver as coisas na força do nosso braço, na nossa inteligência ou pelas nossas tramóias. Nosso jeitinho brasileiro. A gente que é brasileiro, nós temos o jeitinho brasileiro. Mas, Rodrigo, eu confio no Senhor. Mas, meu irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. Não, Rodrigo, tudo que você está falando é verdade, Deus, e é bom, e Deus cuida, e Deus vai à frente, e Deus é soberano. É verdade, eu confio nesse Deus. Mas, se você colocar esse mas na frente aí, eu vou falar exatamente o que significa. Significa que você não confia em Deus. Ponto. Se tem um mais na frente, não tem confiança. Se você quer justificar os seus atos, para tomar nas suas mãos medidas para que você possa sair de circunstâncias difíceis, que não é a oração, o mas demonstra claramente, você não confia no Senhor, você confia na força do seu braço. Nós fomos chamados para confiar no Senhor, mesmo quando tudo parece contrário a nós. Mesmo quando na frente tem o mar, e quando atrás da gente tem um faraó, sedento por sangue. O nosso chamado é olhar para o Senhor, e não para as circunstâncias, e não para os homens. É isso que nós devemos fazer. Mas, não tem mas. Senhor, eu confio no Senhor. E vai acontecer comigo exatamente o que o Senhor quer que aconteça comigo, porque o Senhor é soberano. Não tem mas com Deus. Ou eu confio em Deus, ou eu não confio em Deus. Então, meu irmão, minha irmã, para de ficar tentando arrumar jeitinho para resolver uma situação que Deus te colocou ali, está ali, e Ele tem sustentado você ali. Ele vai continuar sustentando. E na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, Ele vai resolver o que Ele precisa resolver. E deixa eu fazer um aspas aqui, que eu acabei de pensar sobre isso, porque talvez você não me conhece direito, não conhece nada da minha história. E você pensa assim, é muito fácil para você falar. Você está aí, está tudo tranquilo? Meus irmãos, eu estou aqui há 13 anos. A maior parte, mais da metade desse tempo, eu não tive documentos. Por quê? Porque eles perderam os meus documentos e negaram o meu processo. Mas tinha um cheque lá dentro que eles depositaram. É interessante como eles perdem os documentos, negam o processo e depositam um cheque. E esse foi o meu argumento. Como que vocês negam um processo e perdem meus documentos e falam que a culpa é minha que eu não mandei os documentos? Isso me custou 6 anos de banco. Que ninguém sabia nem onde o meu processo estava. Todos os advogados falavam, você está ilegal, não tem nada que você possa fazer. Você está ilegal. Não teve uma pessoa que falou, Deus vai fazer. Você está legal, esquece aí, deixa isso para lá. Mas existe um Deus no céu, que nos tira da onde nós estamos e nos coloca em situações sem saída, para que nós aprendamos a confiar nele, quando não existe maneira de confiar. Ele é o Deus que transforma qualquer circunstância, porque Ele tem o poder nas mãos dEle. Então confie no Senhor. Confie no Senhor. Ele vai fazer o impossível na sua vida, se for necessário. Então Deus nos permite chegar a lugares sem saída para nós
aprendermos a depender dele e também para mostrar onde está o nosso coração. Sabe por que você chega em situações como essa? Sabe por que nós imigrantes vivemos situações como essa? Porque a perseguição, ela revela uma coisa para nós, muito clara. E é por isso que Deus sempre permitiu que a igreja fosse perseguida. Sabe por quê? Porque a perseguição revela o nosso coração. Aonde está o nosso coração? O seu coração está em Deus ou o seu coração e a sua confiança está em homens? Aonde está o seu coração? Essa é a pergunta que Deus quer fazer para nós hoje. Aonde está o seu coração? A quarta e a última coisa. Não fique ansioso. Aí que o cidadão fica mais ansioso ainda. Como que você vem aqui, você vai e você não fica ansioso? Só de ouvir isso aqui agora já fiquei ansioso. Mas o nosso chamado, se você entendeu o texto que o Luciano leu aqui no começo, eu vou me aproveitar um pouco desse texto agora. Se você ouviu o que ele falou aqui, em Mateus no capítulo 6, Jesus está ensinando alguma coisa. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir. Por que Jesus fala dessas coisas? Comer, beber e vestir. Porque essas coisas são as mínimas coisas. São as coisas mais básicas e mais necessárias que nós temos na nossa vida. Você não vive sem comida e sem bebida. Deus precisa vestir você. Então o que Jesus está falando assim, vocês não conseguem prover para vocês mesmos nem o mínimo da vida, por que vocês estão se preocupando com outras coisas? É Deus quem cuida de todas as coisas, é Deus quem provê, é Deus. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Alguém aqui pode? Então por que vocês estão preocupados? Não é ilógico isso? Mas é o que Jesus está ensinando para a gente, mas a gente não entende isso. Então no final, o que é a ansiedade? Ansiedade é a tentativa, a nossa tentativa de controlar o incontrolável. Você já percebeu que nós ficamos ansiosos pelo futuro? O futuro está nas suas mãos. Tem alguma coisa que você possa fazer, usando as palavras de Jesus, para acrescentar uma hora que seja a sua vida? Não. Então, o futuro é algo que está muito além da nossa capacidade de controle. Então, andar ansioso, por definição, é isso, é tentar controlar o incontrolável. Andar ansioso, por definição, é isso, é você querer ser Deus da sua própria vida, porque o único que pode controlar o futuro, que tem o futuro nas suas mãos, que pode controlar o incontrolável, é o Senhor. Então, para de tentar ser Deus na sua vida. Para de tentar se preocupar com coisas que são incontroláveis para você, e você tentar tomar nas suas mãos, e ficar ansioso por causa disso, perder o seu sono, ter crise de ansiedade, sei lá mais o que vocês têm hoje, porque hoje é tanta coisa que eu já não sei mais nem medir o que tem, o que não tem, é crise de pânico, de ansiedade, disso, daquilo. Meu irmão, minha irmã, o Deus que controla a história, que controla o futuro, que controla todas as coisas, o incontrolável, é o Deus que entregou o seu filho para morrer por você. Se Ele nos deu Jesus, Romanos 8 de novo, não nos dará juntamente com Ele todas as outras coisas? Não faz nem sentido nós andarmos preocupados se Deus nos deu Jesus. Se Ele nos amou dessa maneira, que foi capaz de entregar o seu único filho por amor de nós, o que mais Ele não vai nos dar? O que Ele não vai dar, não vai fazer por nós? Mas depois de tudo isso, talvez essa seja a sua pergunta ainda. Mas como que eu posso ter certeza de tudo isso, Rodrigo? Sério? A certeza que você pode ter, para você não andar ansioso, é essa. Porque Deus provou para você o seu amor em Cristo Jesus. Mas como que Ele provou? Ele provou no fato de que Jesus se tornou um imigrante por causa de você. Para que você pudesse se tornar cidadão dos céus. Jesus, Ele foi abandonado por você. Ele clamou, meu Deus, por que me desamparastes?
e Deus o amaldiçoou numa cruz, para que você pudesse ser abençoado, para que você pudesse ser acolhido, para que você pudesse ser abraçado. Jesus foi preso, acusado injustamente, morto. Tramaram contra ele, fizeram tudo, ele foi entregue nas mãos dos homens. E os governantes, os reis, tramaram contra ele. E ele foi preso mesmo. Ele foi injustiçado mesmo. Ele foi levado e ferido e machucado e humilhado. Tudo aquilo que nós temos medo, Jesus passou. Mas por que ele passou tudo isso? Para que nós pudéssemos entender que Ele está conosco no meio das nossas lutas. Ele está conosco em toda e qualquer circunstância. É por isso que no final do Evangelho de Mateus ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe aquilo que você teme? Jesus já passou. Jesus sofreu para que você não precisasse sofrer. E mesmo que você sofra, Ele está com você. Ele conhece a sua dor, Ele conhece o seu medo. Mas Deus, assim como José, transformou a maior tragédia, a maior atrocidade da história, a maior injustiça, o maior pecado, a maior perseguição da história contra o seu único filho. Ele transformou essa injustiça, esse pecado, na maior bênção para a humanidade. Eu sei que vocês tramaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, para que hoje muitas vidas fossem salvas. Essa é a história de Jesus. Você pode confiar no Senhor hoje, porque Ele é esse Deus que entregou o seu único filho para que você hoje estivesse aqui. Deus é bom. Deus cuida de você. Deus está com você por onde você estiver. E nada vai acontecer com você que Deus não permitir acontecer. E no final de tudo isso, a glória dele. E vai ser para a glória dele. E você vai ser transformado à imagem de Jesus. Agora, para encerrar, isso significa então que nós podemos sair por aí fazendo qualquer coisa que eu quero, do jeito que eu quero? Nunca foi assim. Porque essa não é a pregação do Evangelho. Primeiro que nós somos chamados para ser santos e andar com equilíbrio e santidade em tudo que nós fazemos. Isso não é um chamado. Não, a confiança em Deus não é desculpa para eu andar em rebelião, em rebeldia, em pecado. A confiança no Senhor é não andar desesperado, ansioso. E nós fazemos o que nós podemos fazer com aquilo que Deus nos deu para fazer, mas confiando no Senhor e não na força do nosso braço. Não temam o que um homem pode fazer, temam o Senhor, que já fez e faz grandes coisas por nós. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela sua palavra. E como é bom, ó Deus, saber que o Senhor é esse Deus no céu, esse Deus soberano nos céus, que domina, que governa, que controla todas as coisas, para que a sua vontade seja feita. E mesmo quando a injustiça, e mesmo quando o pecado, e mesmo quando a trama de homens nos alcançam, o Senhor é aquele que pode transformar qualquer situação e nos guardar em qualquer lugar. Então, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por isso. No nome de Jesus. Amém e amém.